Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal RN Auto Garage. No vídeo dessa semana, nós vamos continuar falando sobre óleo lubrificante, tá? Então, é o segundo vídeo dessa série, que eu posso dizer aí que é a série de Em Busca do Óleo Perfeito, vamos por assim dizer, em que eu vou explicar essa semana o que é a classificação API do óleo lubrificante. Entendeu? Sabe aquelas duas letrinhas que fala da tecnologia do óleo? Então, vamos entender essa classificação API? Vamos ver como é que ela funciona? Então vamos lá. Vamos ver o vídeo então, onde a gente explica isso. Então vamos lá. Vamos assistir um pouquinho de teoria? Então vamos lá. Partiu teoria. Vamos lá então. Classificação API. A classificação API ela foi criada pela API, que é o American Petroleum Institute, em conjunto com a ASTM, que é American Standardization and Test Materials, que são duas associações americanas, tá, de normatização de materiais. Tá? A API ele é um instituto voltado única e exclusivamente para normatização da indústria do petróleo e petroquímica, e a ASTM é uma associação americana voltada única e exclusivamente para normatização e teste de materiais. Tá? Bom, o que a classificação API define? Tá? Ela define o nível de desempenho e aditivação do óleo lubrificante. Simplesmente isso. Essa é a única função da classificação API. Bom, então vamos lá. Quais são os principais aditivos que a gente tem no óleo lubrificante? Tá? A gente tem no óleo lubrificante, a gente tem detergentes e dispersantes, que a função principal dos detergentes e dispersantes é fazer a limpeza do motor, fazer a limpeza dos depósitos, em válvulas, mancal, anéis, tá? Então, graças aos detergentes e dispersantes é que o óleo fica escuro, mas o motor ele fica limpo por dentro. Tá? Em função dos detergentes é que o óleo acaba escurecendo ao longo do tempo. À medida que o motor é utilizado, o óleo vai escurecendo. Então, assim, se o óleo do teu carro está escurecendo, isso é um bom sinal. Ele está fazendo a função dele, que é manter o motor limpo. Tá? Existe também os antioxidantes, que a função dele qual é? É reduzir a oxidação do óleo, principalmente em altas temperaturas, tá? Diminuindo então a formação da borra e a formação de verniz dentro do motor, permitindo que o óleo dure mais tempo dentro do motor. Tá? Existe também os anti-espumantes, que é só para evitar a formação de espuma pelo simples fato da agitação do óleo. Então o óleo ao se agitar ele acaba gerando espuma. E antiferrugem, tá? Que ele tem a função de quê? De evitar que apareça ferrugem nas peças metálicas do motor em função da umidade presente no ar, tá? Prestar muito bem atenção que antioxidante é para evitar a oxidação do óleo, tá? E o aditivo de antiferrugem é para evitar a ferrugem, a oxidação das peças metálicas do motor, tá? Por isso que um é dado nome de antioxidante, apesar de ferrugem ser oxidação, tá? Mas o termo antioxidante, quando a gente fala em antioxidante em óleo, ou quando a gente fala de oxidação em óleo, a gente está falando da oxidação do óleo em si, tá? Do processo químico de oxidação. E quando a gente fala em peças metálicas, nesse caso a gente fala ferrugem, tá? Classificação API, tá? Como é que ela é obtida? Ela é obtida através de vários testes de campo, onde um motor padrão, tá? Ele é testado em condições controladas, tá? Após a realização desse teste, esse motor é aberto e é medido as folgas internas de todos os componentes do motor. Então, onde tu obtém o quê? O desgaste do motor,
onde tu verifica a limpeza do motor e a contaminação. Com isso, tu consegue ver se aquela aditivação daquele óleo está atingindo o objetivo proposto ou não. Tá. A classificação EPI ela é composta de duas letras. Tá? A primeira letra indica basicamente o tipo de combustível do motor, tá? Ou o ciclo térmico no qual aquele motor é regido. Então, S, tá, é para motores do ciclo Otto. Tá? S de Spark, em inglês faísca. Então, gasolina, etanol e GNV. E C para motores diesel pesados, tá? C de compression, tá? E a segunda letra, a letra que vem após aqui, ela indica o tipo do serviço daquele óleo, tá? Motores diesel ligeiros, quer dizer, ou de serviços leves, que são os motores diesel que equipam carro de passeio, caminhonete, vans, tá? Eles não têm ainda uma classificação API oficial, tá? Existe só a classificação da ACEA, que é a Associação de Construtores Automotivos Europeus, para classificar óleos para esse tipo de motor. Então, o que a gente encontra hoje no mercado é óleos para motores diesel ligeiro ou motores de serviço leve, que na embalagem do óleo faz referência à classificação API de motores do ciclo Otto, devido à semelhança do serviço do motor. Tá? Só por causa disso, porque a API hoje, na última versão lançada da API, ela ainda não classificou motores diesel leve, ainda não criou uma classificação de óleos lubrificantes para motores diesel de serviço leve. Bom, a segunda letra que acompanha o S ou o C, tá, ele apresenta uma melhoria do lubrificante em relação ao lubrificante anteriormente classificado. Então, o que acontece? Ele avança uma letra sempre em direção ao final do alfabeto. Então, assim, o que a gente pode dizer? Pode dizer que um óleo SL ele é melhor que um óleo SJ. E, por sua vez, um óleo SJ é melhor do que um óleo com classificação API SF. Quer dizer, o quanto mais a letra tende ao final do alfabeto, mais avançado, mais aditivado é esse óleo, certo? Então aqui vamos ver aqui a linha do tempo, como é que aconteceu a evolução da classificação API, desde a criação dela, na década de 30, até a última classificação API que nós temos hoje em vigor. Então na década de 30 surgiu a classificação API, onde o primeiro óleo foi classificado como SA, que é um óleo mineral puro, sem aditivo. Somente na década de 60 veio o primeiro upgrade em óleos lubrificantes, onde se começou a aditivação do óleo, tá? Para proteger contra desgaste e oxidação. Final da década de 60, tá? Se aumentou a aditivação SB e se aumentou a aditivação da classificação SB e se colocou aditivos para aumentar o desempenho contra desgaste, ferrugem e oxidação. Início da década de 70, upgrade em relação à classificação SC, mantendo ainda a mesma classe de proteção. Finalzinho da década de 70 surgiu a classificação SE, que era um upgrade em relação à SD. Final da década de 70 até final da década de 80, tá? Foi a classificação SF, foi onde começou a aparecer óleos com aditivos antioxidantes, antidesgastantes, antiferrugem e anticorrosivos, tá? Começou a surgir aditivos anticorrosão no motor, porque justamente nesse período foi quando começaram a surgir comercialmente motores movidos a etanol, tá? Nessa período que comercialmente se começou motores do ciclo Otto movidos a etanol. Finalzinho da década de 80,
começou a surgir a preocupação com o quê? Proteção contra a formação de depósitos de alta e baixa temperatura. Quer dizer, começou a se preocupar, final da década de 80, começou a preocupação com a formação de borra dentro do motor. Então a classificação SG veio para resolver esse problema de formação de borra, que até o momento não existia nenhum óleo que prevenisse esse surgimento de borra dentro do motor. Tá? A SH foi só um pequeno upgrade em relação a SG. A SJ, tá? Surgiu em 96. Tá? Ela surgiu para atender o quê? Motores, gasolina, álcool e gás natural. A partir de 96 foi o primeiro também. Começou a aparecer a homologação de óleos para motores que queimam GNV. Antes disso, nenhum óleo contemplava motores a combustão que queimavam GNV. A classificação SJ ela se tornou obsoleta no Brasil em 2017 por uma resolução da ANP. A ANP emitiu uma resolução em janeiro de 2017 obsoletando, proibindo a venda de lubrificantes com classificação SJ no mercado brasileiro. Tá? Então, de 2017 para frente, a classificação SJ no Brasil se tornou obsoleta. Em 2001, surgiu a classificação SN, que é uma evolução da SJ, sendo que foi quando surgiu o primeiro óleo lubrificante com homologação para motores flex, ou seja, aqueles motores que queimam etanol e gasolina em qualquer proporção. Em 2004, surgiu a classificação SM, que ela tem a maior resistência à oxidação e melhor proteção contra a formação de borra, melhor desempenho com motor a frio. Tá? Então, a SM ela é um upgrade da SL, que surgiu em 2004, tá? Onde tu tem o que é um melhor desempenho contra a formação de borra. Em 2010, 2011, surgiu a classificação SN. A grande diferença da classificação SN para todas as demais é o seguinte, tá? Que ela tem uma proteção contra a formação de depósito na cabeça dos pistões, nos pistões. Tá? Até o momento, de 2010 para trás, nenhum óleo lubrificante tinha uma aditivação que se preocupasse em eliminar essa formação de depósitos. Tá? Aí mesma coisa, formação de borra e melhorar a vedação da câmara de combustão. Quer dizer, os óleos SN eles evitam formação de depósito nos pistões, eles têm uma melhor performance contra a formação de borras, tá? E ajudam na vedação da câmara de combustão em alta temperatura. Então, classificação atual hoje, classificação mais moderna, o óleo mais atual, mais aditivado é um óleo SN. A regra para escolher um óleo baseado na classificação API é bem simples, tá? É só verificar qual é a classificação mínima exigida pelo motor e utilizar ela. E aí, baseado na API mínima, tu pode aumentar a veta para cima. O que tu não pode é descer. Se o teu motor pede, se no manual do teu carro pede uma API mínima SL, então tu só pode usar de SL para cima. Se pede classificação mínima SM, tu só pode usar um óleo de SM para cima. É simples assim, uma classificação simples de entender e ela é baseada no quê? Ela é baseada no grau de aditivação do óleo, certo? O quanto o óleo protege o motor contra desgaste, contra a formação de borra, contra a formação de depósitos, contra a oxidação do próprio lubrificante, tá? A classificação API se resume a isso, é basicamente isso, certo? Beleza? E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Conseguiram entender então como é que é a classificação API? Viu como é uma classificação fácil de entender? Ela tem entendimento fácil, na verdade. Uma coisa bem simples de entender, tá? Então tá bom, né? Não esquece de deixar o like lá, tá? Curtir o vídeo,
seguir, ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá? E espera lá que vai ter mais vídeo falando sobre óleo lubrificante, tá bom? Beleza, galera? Um abraço e até a próxima, hein?